Bom dia, alunos! Estamos aqui para mais uma aula online, tá? Onde hoje nós vamos estudar ensino religioso integrado com história, tá? Então, nós vamos fazer eu vou fazer umas explicações como será essa atividade e depois vocês vão produzir um texto, onde será um trabalho avaliativo, tá bom? Então, o objetivo do nosso estudo é descobrir os espaços e os territórios religiosos de acordo com a BNCC, né? Contemplando as 4 matrizes aí, que é a matriz indígena, ocidental, africana e oriental. Então, vamos caracterizar os espaços e os territórios religiosos como locais de realização das práticas celebrativas. Então, onde que acontecem essas celebrações, né? Então, nós vamos continuando aqui nossos estudos sobre as comunidades e suas tradições. Iremos estudar também sobre as matrizes indígenas e os seus ritos. Então, a gente assistiu na aula anterior um vídeo, né, onde mostrava os costumes indígenas, lembrando que, né, foi pedido para vocês conversarem com os pais de vocês, para perceberem a forma como eles vivem, a moradia, a comunidade, como que eles vivem, qual a semelhança e também quais as diferenças com a nossa comunidade. Então, também vou mandar um vídeo para vocês explicando um pouco mais a aula mesmo, a explicação da aula. Aqui eu estou explicando a atividade, tá? Então, já observamos na imagem anterior, aqui abaixo, que eu vou mostrar já, sobre essa tribo indígena Xavante, mostrando uma manifestação de credo religioso. E já estudamos na aula anterior também de ensino religioso sobre a nossa igreja e qual comunidade religiosa que nós pertencemos, né? Então, pensando nessas diferenças e na importância do respeito às diversas formas religiosas, nós vamos fazer a seguinte atividade. Então, aqui tem essa imagem dessa tribo indígena, onde eles estão fazendo uma manifestação de credo religioso, né? Algum rito de passagem, né? Também eles fazem casamentos, então tem muitas coisas parecidas também. Então, a atividade será fazer uma pesquisa, tá? E escolher uma tribo indígena que lhe chamou a atenção. E escrever um pequeno texto, tá? No mínimo 10 linhas, explicando como é o seu modo de viver, as suas crenças religiosas e hábitos alimentares, aonde é o seu território, onde vive, as suas práticas celebrativas, aonde que eles fazem, né? Então, hoje vocês podem pesquisar na internet, tem bastante coisa, podem utilizar imagens, tá? Vocês poderão recortar imagens para colar em seu trabalho, ou também desenhar se preferir. Então, se a mamãe aí, o papai tiver impressora e vocês quiserem imprimir, pode imprimir, recortar e colar nesse trabalho. Se não tiver impressora, não tem problema, pode procurar em livros do ano passado, reaproveitar algum livro aí que esteja guardado, ou em revistas, ou também fazer um desenho simples, né, mostrando alguma forma de viver desses povos. Então, daí depois vocês vão fazer essa atividade em seu caderno de ensino religioso. Mas eu não estou bem lembrada se foi mandado o caderno de ensino religioso, porque foi bem corrida aquele último dia que a gente teve aula, né? Então, se vocês não estiverem com o caderno de ensino religioso, vocês podem fazer no caderno de história. Ou se preferir também, e vocês tiverem, pode ser feito em papel sulfite, tá? Em uma folha sulfite, e onde vocês podem escrever um pequeno texto e colar alguma imagem, tá? Mas, né, não precisa se preocupar, ou faz no caderno ou faz na folha. Vocês depois podem tirar uma foto desse trabalho que deverá ser mandado para a coordenadora Vive, para que eu possa dar nota para vocês dessa avaliação, tá? Conforme o dia que a coordenadora pedir no grupo do WhatsApp de sala. Então, fiquem tranquilos, tá? Vocês podem fazer hoje com calma, mas não precisa mandar essa foto hoje ainda, tá bom? Ela vai dizer uma data que vocês podem mandar para nós. Nesse primeiro momento, podem fazer e a hora que estiver pronto, a hora que a gente pedir para mandar, aí vocês tiram a foto e mandam pra gente.
Se preferir, faça em uma folha sulfite, como eu já falei, com cabeçalho, né? Coloca o cabeçalho, se você tiver essa folha sulfite em casa. Depois, vocês podem guardar na pasta de trabalhos para ser entregue no retorno das aulas, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. Boa aula e bom aprendizado. Então, agora aqui eu vou fazer só uma explicação oral, tá? Essa parte aqui não precisa copiar, tá? É só para vocês realmente compreender um pouquinho mais, né? Como eu não tô ali, nós não estamos lá na nossa sala de aula, então eu vou explicar alguma coisa aqui para vocês também terem mais informações, mais conhecimento para vocês escreverem a atividade e fazer o texto, né? Então, continuando a nossa aula aqui de ensino religioso. Nós estamos estudando a forma como as diferentes comunidades vivem. Então, essa aula nós vamos falar das diversas formas de ritos e celebração de manifestações religiosas, conforme estudamos na aula anterior, onde vocês responderam no caderno, né, qual a igreja que vocês pertencem. Então, a cultura brasileira é marcada fortemente pelos hábitos de povos indígenas, tá? Seja em costumes, né, a sua forma de tomar banho, a sua alimentação, as palavras de origem indígena, como também as suas manifestações religiosas. A maioria dos ritos indígenas são marcados por ritos de passagem, como por exemplo a transição da infância para a vida adulta, também ou de ritos com cantos ao redor de fogueira, com danças, né, de iniciação espiritual, onde eles louvam ali a natureza, louvam o sol, a lua, os elementos da natureza, como a água, a terra, o fogo e o ar, né? Então, é a forma deles também manifestar o credo religioso, né? Então, na nossa cultura, nós temos a herança cristã, seja ela através da Igreja Católica, alguns de vocês é da Igreja Católica, ou de igrejas evangélicas, né? Outros são de igrejas evangélicas que vieram da Europa com os nossos primeiros colonizadores, pois quando eles chegaram em nosso território, os povos indígenas já se encontravam no Brasil com as suas maneiras de ser e viver. Então, todas essas religiões, elas devem ser respeitadas, porque cada uma tem a sua maneira de acreditar e entender o mundo. Todas elas promovem o bem-estar de seus adeptos e seguidores. Portanto, mesmo sendo diferentes, cada comunidade e povo tem a sua forma de entender Deus e a vida e de viver. Então, somos todos partes da humanidade, por isso, todas as formas são únicas e importantes. Então, aqui eu coloquei a imagem de um rito, de uma celebração da Igreja Católica, onde aí os noivos, né, estão casando, e quem está fazendo esse ritual de casamento é o padre. Então, para quem é aí da Igreja Católica, já com certeza deve ter assistido um casamento, né, na Igreja Católica com o padre. Então, aqui, essa imagem também é um ritual de casamento, sendo dirigida aí pelo um pastor, né? Então, aqui é de uma igreja evangélica, onde quem realiza essa cerimônia, essa celebração, é o pastor. Aqui eles estão celebrando ao ar livre, né? Lá na igreja, o padre estava celebrando dentro da igreja. Então, os ritos também podem ser celebrados dentro de um templo ou em lugares externos também. Então, aqui também eu coloquei uma imagem de uma cerimônia de casamento indígena. Então, dá para perceber ali tem a tribo ao redor, né? Onde os noivos estão no centro. E provavelmente quem está realizando essa cerimônia é um pajé, que é um dos líderes da tribo, né? Então, você vê que mesmo sendo cada um com as suas diferenças, todos têm também algumas semelhanças muito parecidas também, né? E então, para finalizar aqui a nossa aula, eu coloquei essa imagem aqui da tapioca de chocolate, né? Que todas vocês, eu imagino que todas vocês devem gostar de tapioca de chocolate, em homenagem à cultura indígena, porque a tapioca originalmente é um alimento onde os povos indígenas eles plantam a mandioca, fazem a farinha, fazem o biju, fazem a tapioca, né? E hoje em dia acabou se integrando na nossa cultura
E aí agora existe aí essa maravilha com chocolate aí que todo mundo gosta, né? Mas é um alimento que também vem da cultura indígena, que hoje em dia já faz parte da nossa cultura também. Então a nossa aula de ensino religioso vai encerrando por aqui, onde a gente refletiu sobre as diferenças, né, da forma de viver. Muitas coisas são diferentes, porém outras são parecidas, e o que preza, o que fica é realmente o respeito a toda essa diversidade, a consideração com todas as formas de credo religioso e suas maneiras de viver. Então, até a próxima aula e bons estudos, bom trabalho, façam com capricho, direitinho, aproveitem para se aproximar mais aí dos irmãos, dos pais, e que logo, logo tudo isso passe e a gente possa estar junto novamente, tá bom? Bons estudos para vocês. Façam as coisas em dia, tá? Não deixem para depois. Senão dá uma acumulada e depois dá mais trabalho. Então é isso aí. Um abraço e até a próxima aula online.